Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial e hoje trazendo para vocês aqui várias entidades importantes aqui da nossa cidade de Osasco e mais a Secretaria de Planejamento e Gestão. Nós vamos falar sobre Viver Sem Limites, que é um plano federal, e a consulta pública do Plano Municipal de Osasco. Bom, nós estamos aqui então com a Márcia Solera, que é da Pestalozzi Osasco, Carlos Clemente, que é do coordenador do Espaço Cidadania e vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Rodrigo Coelho, que é da CEPLAG, né, Secretaria de Planejamento e Gestão. Um abraço para a nossa secretária Dulce Casoni. E temos aqui a doutora Vera Lúcia Leite de Oliveira, que é presidente da comissão da pessoa com deficiência da OAB Osasco. Temos ali do lado a Fabiana Pavani, que é da ACD de Osasco. Bom, gente, eu vou começar perguntando para o Rodrigo Coelho o que é o Plano Viver Sem Limites. Bom dia, Maristela. O Plano Viver Sem Limites é um plano que procura integrar todas as ações voltadas para a pessoa com deficiência, para que elas possam, com uma maior coordenação, ser mais eficientes e que a gente também possa pensar em ampliá-las e melhorar a sua qualidade. Tá. E o que seria essa consulta pública aqui na nossa cidade? O plano ele foi feito em nível nacional. É um plano formado de 4 eixos, cada eixo ligado a uma determinada política, mais especificamente. Existe um eixo de acesso à educação, existe um eixo de inclusão social, onde se discute a questão da cultura, do esporte, do lazer, a questão do mercado de trabalho, a questão da assistência social. Existe um eixo de acessibilidade e existe um eixo de acesso à saúde. A Prefeitura se reuniu ao longo de 2014 e fez um levantamento do que ela já executava nessas áreas e pensou algumas propostas que poderia tanto melhorar essas ações quanto articulá-las. A etapa que a gente está entrando agora é uma etapa onde a gente vem para discutir com toda a sociedade como é que a gente poderia melhorar esse nosso plano, né? Então, a gente tem uma consulta pública que está ocorrendo via internet, pelo site da Prefeitura você entra e você pode tanto conhecer o plano quanto dar sugestões. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa, pessoas com deficiência, familiares, pessoas sem deficiência que tenham interesse no tema, que tenham interesse em participar das políticas da cidade. Todas as pessoas podem participar, né? Nós vamos fazer também, e aí a gente vai discutir aqui, encontros com todas as entidades, né, para discutir com seus técnicos, com seus usuários. A gente vai fazer também uma plenária no município para ouvir as pessoas com deficiência e uma grande audiência pública, onde todas as pessoas que tenham interesse no tema possam participar e contribuir. Toda essa nossa etapa de consulta pública, de discussão com as entidades, é uma etapa onde a gente vai estar colhendo sugestões, né? A decisão final sobre o que entra e o que não entra no plano vai ser feito nessa consulta pública, né? Por isso ela é tão importante para nós. Entendi. Bom, eu vou pedir, gente, para a Márcia falar das instituições, né, Márcia, de todo esse trabalho de uma forma resumida, que vocês já fazem há tantos anos aqui em Osasco e em outras cidades, né? Então, o que é importante neste momento, o que é importante neste momento é poder fazer com que a participação
né, das instituições, da sociedade civil, de um modo geral, possa contribuir, então, com a construção deste plano. Lá na Pestalozzi de Osasco, nós estamos acompanhando aí o grupo de trabalho da Prefeitura na elaboração deste plano, interessados e aguardando ansiosamente chegar esse momento de mobilização mesmo da sociedade civil. E o que vamos fazer em cada uma das instituições, cada instituição vai ter que trabalhar essa mobilização de uma maneira, né? Na instituição, lá na Pestalozzi, trabalhamos com pessoas com deficiência intelectual. São jovens, adolescentes, jovens e adultos que têm deficiência intelectual. A questão da deficiência intelectual traz um problema aí da acessibilidade na comunicação. Então, é muito difícil que uma pessoa com deficiência intelectual, para que ela possa compreender o plano, a gente tem que transformar, né, o plano numa ideia aí acessível, levar a ideia para que ele possa compreender e possa participar. Nós vamos ter vários fóruns onde os jovens, os adolescentes, os jovens e os adultos vão compreender o plano, participar, dar sua opinião, porque eles é que vivenciam, né, as dificuldades na escola. Né? Então, se eles estão no contraturno, na instituição, num período, no outro período estão na escola, são eles que sabem quais são as dificuldades no acesso à educação. Por que é tão difícil eles aprenderem a ler e a escrever, por exemplo? Quais são as dificuldades que eles enfrentam para chegar à escola, né? Fazer o EJA no período noturno, as dificuldades que as famílias têm em relação a isso. Então, vão haver... Na escola, na Pestalozzi, vai haver vários momentos de discussão com os jovens. Depois, esses momentos vão acontecer também com os familiares, porque eles também têm a dizer e a opinar na questão da educação, na questão da inclusão social, na questão da acessibilidade e, principalmente, na questão da saúde, né? Que é um dos fatores aí que as pessoas vivenciam muitos obstáculos hoje aqui dentro do município. Então, esse é o processo que vai acontecer na instituição e esse é o processo que a gente, então, está fazendo com que as pessoas, então, participem e possam levar suas propostas para a construção de um plano aqui no município. Tá certo. Clemente, eu queria que você falasse o que é o Espaço Cidadania. Uma ação. Espaço da Cidadania é uma ação que tem por objetivo estimular pessoas, entidades, né? É uma ação que, por trás dela, tem o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, mas para a gente derrubar mitos e preconceitos a respeito de deficiência e trabalho. Tá? Então, no caso da discussão do plano municipal, nos interessa que o plano leve em conta a qualidade da inclusão dos trabalhadores com deficiência, né? Porque muita gente que está hoje com escolaridade para assumir qualquer cargo nas organizações, muitas vezes fica para trás. E as vagas oferecidas a muitas pessoas com deficiência sempre são vagas rejeitadas por outras pessoas. E nós, então, vamos lutar bastante para que, dentro desse plano municipal, seja, de fato, respeitado a potencialidade das pessoas, baseado, principalmente, na experiência acumulada que a cidade já tem. Tá? Então, a cidade de Osasco já tem aqui muitos exemplos de trabalhadores com deficiência nos vários trabalhos hoje da indústria, do comércio. Eu sempre comento, nós temos pessoas com deficiência intelectual trabalhando em controle de qualidade de empresas da região. Nós temos gente com deficiência física trabalhando como mecânicos, trabalhando como soldadores, trabalhando em escritórios de empresas. Nós temos gente com deficiência auditiva trabalhando nos mais diferentes serviços que tem aqui em Osasco e na região, e gente com deficiência visual trabalhando em várias empresas. Então, a gente quer que isso seja respeitado, isso que seja uma realidade, e que no plano municipal se olhe os registros do Censo Demográfico de 2010, que mostra essa situação. Porque há muitos estudos na praça que a gente está arrepiando. Tá?
Inclusive, um documento que, nesse momento, circula no Estado de São Paulo, organizado pela Secretaria de Relações do Trabalho do Estado, que associa a não presença das pessoas com deficiência no trabalho no Estado de São Paulo à baixa escolaridade. Quer dizer, quem escreveu o documento não tem nenhuma ideia da realidade, e nós vamos, inclusive, procurar o secretário de Relações do Trabalho do Estado, que assumiu agora, o documento já estava pronto quando ele assumiu, para mostrar esse absurdo, que é um norteador, porque os municípios vão utilizando esses documentos, vai indo, e é uma cadeia, assim, não pela inclusão das pessoas, mas uma cadeia que vai levando à exclusão social. Eu acho que Osasco pode dar tranquilamente uma resposta à altura com esse movimento da sociedade, das entidades e também do poder público juntos. Muito obrigada, Tenente. Doutora Vera, eu gostaria que a senhora falasse sobre o trabalho, a importância do seu trabalho, da OAB, né? Explicasse para o público que está nos assistindo o que faz. Bom, quando nós começamos o trabalho dentro da casa, até advogando em causa própria, eu tenho limitação desde os 3 anos de idade, de pólio, né? Fomos buscar os advogados que estavam afastados e foi criada em Osasco a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós já participávamos ativamente da comissão em São Paulo e buscamos dar a continuidade dos trabalhos aqui, até para trazer o advogado que estava afastado para o meio, né? Para garantir a continuidade de trabalhos, até porque hoje muita coisa que nós imaginávamos utópica já não é. Então, nós trouxemos vários colegas, deficientes visuais, por exemplo, para o trabalho, através de programas que existem até dentro do próprio município de Osasco. Não preciso nem citar, que algumas pessoas já devem conhecer. Foi pouco porque existia fora uma demanda que buscava informação sobre o assunto. Existiam pessoas que estavam segregadas dentro das suas casas, até por força de um preconceito. Nós sabemos que há uma base cultural para tudo isso. E mudar esse olhar e sempre foi o nosso objetivo. Trouxemos, fomos buscar, inclusive, os conselhos de cidadania, até para buscar esse público, sociedade civil, num trabalho em conjunto, até por conta de um mapeamento chamado de censo que aconteceu em 99 no município. Então, desde então, nós começamos um trabalho, conseguimos aí grandes parceiros, descobrimos, né, grandes facilitadores no assunto, e desde 2002 praticamos dentro da Ordem um evento chamado Dia Internacional, comemorando o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A partir daí, e fora também, né, eu lembro que o primeiro encontro que nós fizemos foi no espaço aberto, no Parque do Tamboré, para garantir essa sensibilização. Garantir infraestrutura para esses encontros foi difícil, ao mesmo tempo não, até porque os parceiros vinham garantindo essa confiabilidade do trabalho que nós já tínhamos e reforçando isso até. Buscamos as conferências municipais, regionais, estaduais, tudo com apoio da nossa subseção. Por quê? Nós acreditávamos e acreditamos que é possível. Tá. Doutora Vera, então nós vamos continuar no próximo bloco falando mais sobre esse trabalho, tá bom? Hoje nós estamos aqui no Olhar Especial falando para vocês sobre o Viver Sem Limites e a consulta pública do Plano Municipal. Foi feita uma apresentação e eu queria que a doutora Vera finalizasse, por favor. E hoje nós falamos do Plano Nacional de Acessibilidade, o Plano Viver Sem Limites. E a Ordem dos Advogados, a doutora Libânia, a nossa presidente, faz questão do envolvimento, dessa continuidade do compromisso da nossa casa, através da Comissão da Pessoa com Deficiência dentro da questão.
É um avanço? Com certeza é mais um avanço dentro da questão. E Osasco já é referência em muita coisa. E essa continuidade tem que ser garantida. Obrigada. Eu queria que passasse, então, para a Fabiana, né, Pavani, né, da ACD, que você explicasse o que é a ACD. Todo mundo já conhece, né, a querida ACD. Bom dia, eu sou da ACD de Osasco. A ACD é uma instituição de reabilitação motora. A gente atende crianças, jovens e adultos, e a reabilitação ela é do ponto de vista clínico, social e profissional. Então, a nossa luta é para que os nossos pacientes tenham garantido não só o atendimento, a orientação dos seus direitos, e que a população, em geral, também seja orientada quanto às prevenções dos acometimentos que possivelmente serão atendidos. Então, a gente luta muito por essa orientação e pelos direitos. Certo. Eu quero aqui também apresentar a nossa querida Cristiane de Souza, intérprete voluntária de Libras aqui do programa, e hoje ela também vai falar sobre a comunidade dos surdos e deficientes auditivos. Cris, eu gostaria que você falasse aí as necessidades dos surdos e deficientes auditivos. Então, o conselho que a gente fala para os surdos hoje, o maior problema é a falta de escola bilíngue. Porque, assim, o governo, a nossa briga sempre com o governo, tem a inclusão social, mas falta o intérprete ainda. Então, às vezes, né, o surdo está dentro da sala de aula com 40 alunos ou 20, e a professora está lá, falando, e o surdo perde aquela informação e, às vezes, importante. Então, a luta nossa é pelas escolas, né, que, como o governo fala sobre a inclusão social, que ponha uma escola bilíngue também. No caso, eu moro em Carapicuíba, minha filha estuda em Cotia, porque não tem escola, né? Então, a gente pede acessibilidade em Carapicuíba e eles falam que não tem deficientes lá. E surdos são 3.700, que a gente conseguiu contar, somar. Fora cadeirante, deficiente visual. Então, na Câmara, quando a gente vai, às vezes, falar alguma coisa, eles falam que não precisa dessa escola de acessibilidade, que não tem deficiente. Essa quantidade é só em Carapicuíba? Só em Carapicuíba, 3.700 surdos. Isso sem contar crianças, outros que já nasceram, né, que foi contado bem antes. Acho, mais ou menos uns 3 anos atrás tinha 3.700, né? Então, praticamente para surdo, Carapicuíba não tem nada. É pobre, nesse assunto e na acessibilidade de surdos também, né? Então, para eles a importância é mais o deficiente físico, devido ao presidente da Casa do Conselho ser deficiente físico. Então, a visão dele é só essa. Mas tem as outras deficiências também. Então, a gente briga sempre. E aí eu resolvi ser conselheira da sociedade civil, né, para a gente poder ajudar. Porque muita gente em Carapicuíba não sabe que tem a Casa do Conselho da Pessoa com Deficiência. Muito importante. Bom, Rodrigo, você ouvindo aqui todos nós, você acha que vai ser importante essa participação para ajudar nessa construção desse plano? Vai ser fundamental, porque a gente usa como base o nosso plano nacional. Tá? Mas o plano nacional, ele não olha especificamente para a realidade de Osasco. Ele é um plano que procura atender a todos os municípios do Brasil. Então, para os nossos interesses, para a nossa realidade, ele é muito superficial, né? Mesmo a prefeitura, existem várias ações que são desenvolvidas já hoje, voltada para o público com deficiência, mas é um olhar que não é exatamente o mesmo olhar da pessoa com deficiência, de quem trabalha com isso ou dos familiares. Então, é necessário que a gente agregue todas as visões para a gente fazer um plano muito mais adequado, muito mais contributivo para a cidade. São 4 eixos, um primeiro eixo de acesso à inclusão, à educação, onde a gente discute a questão das escolas acessíveis, a questão do transporte escolar, a questão do contraturno para as crianças que estão estudando com deficiência. E que pensamos uma forma de fazer a integração com o Estado, que no nosso município é responsável tanto pelo 2º ciclo do fundamental quanto pelo ensino médio. Existe um eixo de inclusão social, onde a gente faz a discussão do mercado de trabalho, a gente faz a discussão dos programas de apoio àqueles que precisam de assistência social, e a gente pensa na questão do esporte e da cultura, voltado também para a pessoa com deficiência, esporte e cultura com acessibilidade.
O terceiro eixo é o eixo de acessibilidade, onde a gente gostaria de pensar como a gente transformar os nossos imóveis, né, com uma acessibilidade física para as pessoas, mas também, no caso específico da Prefeitura, como os nossos serviços possam também ter uma tecnologia assistiva e uma acessibilidade atitudinal dos nossos servidores. E, por fim, o acesso à saúde, onde a gente quer ampliar e reforçar todos os atendimentos que hoje a gente está oferecendo no município. Certo. Bom, eu gostaria, Márcia, que você falasse a respeito desse eixo educação, né? Vou me atrever, né, a falar um pouco do eixo. Vou falar um pouco com base aí no que conheço do plano, com base um pouco do que conheço da realidade do município, né? Então, a gente tem algumas questões em relação à educação da pessoa com deficiência, tanto em relação à sensibilização, então, daqueles profissionais que na sala de aula tem que lidar com a criança, então a capacitação ela é extremamente importante dos profissionais. Eu sei que no município de Osasco há um esforço para capacitar os profissionais da área da educação, mas esse esforço ele precisa, né, a gente trabalha aqui em Osasco, no Brasil, né, com níveis aí, são muitas pessoas, muitas escolas, muitas crianças, muitos professores. Então, o esforço da secretaria na qualificação, então, destes profissionais, ela precisa ser contínuo, né? Precisa ser uma capacitação continuada. A questão do transporte, né? As pessoas moram aí, quem está principalmente nas zonas menos privilegiadas, aí com mais difícil acesso, as crianças têm muita dificuldade de chegar, acessar a escola. O transporte público, né, aquela coisa de levar a criança até a escola, levar a criança àquela sala do atendimento educacional especializado. Hoje a gente não tem salas de atendimento especializado em cada unidade escolar. Então, a criança está numa escola pela manhã, incluída, e à tarde ela precisa de um ensino especializado, e ela tem que se deslocar para outra sala. Então, tem muitas questões na área da educação para serem discutidas. Tá. Bom, eu gostaria que, dando sequência, qual seria o próximo eixo que você falou? O eixo inclusão social. Inclusão social, aí o Clemente pode falar para a gente um pouco disso? Um dos pontos centrais do eixo de inclusão social é o trabalho. Tá. Né? Então, acredito que a gente pode ter uma contribuição boa nesse debate aqui no município, a partir do momento que a gente verifique as experiências já existentes na cidade. Tá? Tem várias empresas, de fato, incluidoras, tem várias situações onde as pessoas estão trabalhando sem discriminação. No caso, nós não vamos falar de discriminação pela cor da pele, pela idade, pelo gênero, mas sem discriminação por ter uma deficiência. E eu acho que, ao conhecer essa realidade, isso pode mudar bastante e ajudar esse plano a vingar e ser um sucesso para nós aqui e provavelmente para toda a região. Temos mais um eixo que seria saúde. Eu vou pedir para a Fabiana, né, falar pela ACD sobre o que seria para vocês, né, esse eixo saúde. Eu vou falar pensando nos pacientes que a gente atende. Tá. Por exemplo, muitos pacientes acometidos por um AVC, a gente nota a falta de orientação básica, simples, que teoricamente evitaria isso. A gente percebe que os pacientes não têm muito acesso, né? Às vezes eles desejam, eles ouvem falar, mas eles não têm acesso a uma orientação, a um atendimento médico adequado, a um exame preventivo, e aí eles acabam chegando para a gente já com a lesão, e que se fosse culturalmente orientados ou socialmente mais amparados, talvez evitaria isso. Como assim? O que poderia ser feito? Um atendimento à saúde que ele conseguisse chegar ali, né, não aguardasse tanto tempo, uma medicação adequada, ou seja, um atendimento médico que ele pudesse ser orientado. Né? Então, muitos pacientes, por exemplo, hipertensos, eles não sabem que o remédio é uma coisa básica para a gente, eles não sabem que o remédio tem que ser tomado todos os dias. Então, é uma coisa simples que evitaria uma lesão grave, uma sequela grave. Certo. Bom, eu vou pedir para a doutora Vera falar para a gente agora sobre acessibilidade. E eu queria, doutora Vera,
Tem um slogan, né, que fala nada de nós sem nós, né? E o que está sendo para a senhora esse viver sem limites? Eu queria que você falasse em nome dessa comunidade de pessoas com deficiência. Bom, considero sim, de extrema, como já citei, inclusive, o Plano Viver Sem Limites, de extrema importância para o país. Nós sabemos que, através da convenção, que hoje os seus 60 artigos são um decreto e estão dentro da nossa Constituição, foi regulamentado através de decreto. Ser uma pessoa com deficiência, hoje no nosso país, depende da forma como o país, como o Estado, como o município trata a questão. E, para isso, não é o bastante só a criação disso ou daquilo. É de extrema importância que as pessoas com deficiência, as instituições de pessoas com deficiência, os facilitadores do assunto, estejam dentro do plano, dentro do assunto. E é por isso que nós estamos aqui. Eu tenho certeza, falo por mim, mas sei do compromisso de muitos que estão aqui e de alguns que estão lá fora também. A importância de nada de nós sem nós, com certeza. E sobre a acessibilidade desse plano, doutora, esse eixo? A questão da acessibilidade envolve tudo o que foi falado aqui. Porque ter acesso, acessibilidade nada mais é que ter acesso a tudo, com autonomia. É isso que a pessoa com deficiência precisa. Então não é só barreira eletrônica? Não. Eletrônica não, arquitetura. Antes se pensava muito que a acessibilidade era só contemplar o desenho universal. Ou seja, a rampa que serve para todos é diferente da escada que serve para alguns, né? E não é. Hoje, a acessibilidade, através, obviamente, da regulamentação das leis de acessibilidade, através do Decreto 5298, de 2 de dezembro de 2004, que regulamentou a 10.048, a 10.098, leis de acessibilidade, foram quanto tempo para se regulamentar uma lei? Né? As leis de acessibilidade são de 99. E foi regulamentado tudo em 2004, através do decreto 5296. E esse decreto é claro. Acessibilidade é o acesso a tudo que se fala aqui. Desde, óbvio, a eliminação de barreiras arquitetônicas, em tudo, nos próprios públicos, privados. Acessibilidade atitudinal, como já foi dito aqui. Acessibilidade à educação, ter acesso à educação, ao trabalho, à saúde, ao lazer, aos esportes, né? Sim. Doutora, então nós vamos falar agora para o nosso público que esse programa, esse primeiro programa aqui está terminando, mas em seguida nós já vamos gravar mais um para vocês e poder detalhar mais sobre esse assunto. Eu quero agradecer aqui a todas as entidades, a vocês que estão nos assistindo, a ABCCom, a Associação das TVs Comunitárias do Brasil, a ACESP, a Associação das TVs Comunitárias do Estado, a RGO, 11 cidades aqui junto com a gente. Estamos juntos no Viver Sem Limites. Não percam o próximo programa. Obrigada a todos.